You were the word at the beginning, one with God. Olá, mulheres! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí com você no seu lar, no seu trabalho. Amém? Bom dia! Meu nome é Daiane e nós vamos dar sequência no nosso Devocional Pérolas nessa quinta-feira. Essa semana nós estamos com um tema Queres tu ser curada? E hoje eu gostaria de abordar com você a respeito de mais uma doença que nós estamos falando e trazendo de maneira espiritual. E eu gostaria de abordar com você a respeito de uma enfermidade que era muito amedrontada na época. Ela trazia muito pânico na época do Velho do Velho Testamento, inclusive nos dias de Jesus, né? Uma pergunta para você, mulher: qual seria a doença que você acredita ser a pior a ser adquirida? Todas, obviamente, são ruins, ninguém quer ficar doente, né? E também jamais ninguém escolheria uma doença para ter. Mas aí, qual doença para você olha hoje, né, e você fala assim, gente, terrível, né? Dores, não tô falando de dor, né? Nível de dor, né? Eu estou falando de doença para você passar. Né? Essa doença, no caso, em específico, ninguém jamais suportaria nem pensar, não passava nem pela cabeça de ter, né, essa doença. Hoje a gente fala muito da AIDS, do câncer, né, que é um tabu, né, as pessoas por muito tempo, inclusive na época da minha avó, eu lembro que as pessoas falavam, é sobre aquela doença, né, tal, uma doença ruim, né, mas hoje a gente vê que o câncer, ela está nesse meio, né, de você olhar e você ter medo dessa doença, né, você ter pavor de talvez um dia poder passar por ela. Mas nessa época, a doença, né, terrível da época, onde as pessoas se sentiam amedrontadas, era a lepra, né? A lepra que hoje é muito conhecida pela hanseníase, psoríase, né? Hoje tem médicos, dermatologistas estão bem avançados nos seus estudos, né? Mas naquela época, a lepra, no Velho Testamento, Deus deu a Moisés na lei a maneira de ser identificada e também a maneira que deveria ser conduzida quando ela fosse curada, que você teria que fazer uma espécie de cerimônia de purificação para que, no caso dessa pessoa fosse curada, ela passasse. A lepra era algo terrível para as pessoas, né? Que ela era vista, irmãs, como uma condição de maldição, de uma miséria, de um castigo divino para quem a atraísse, porque ela era um vírus. E por se tratar disso, ela era altamente, né, contagiosa. Se você ir lá no livro de Levíticos, capítulo de número 14, eu não quero entrar nesse mérito, porque não é sobre isso que nós queremos falar, mas só uma observação, lá você vai encontrar que Deus estabeleceu a Moisés as instruções a respeito da doença. E como os sacerdotes deveriam proceder nestes casos, né? Porque era o sacerdote que tinha que ter acesso a isso. Ele que era informado quando aquela pessoa adquirisse a lepra, e ele tinha que ser informado também quando essa lepra passasse, a fim da pessoa ir lá, né? Para oferecer o sacrifício. Então, era o sacerdote que comandava tudo isso, não tinha médico. Você verá que essa pessoa deveria passar por um isolamento também social, né? Ela tinha que ser retirada do convívio da sociedade até que se obtesse a cura. Era algo terrível, terrível, porque isso não tinha data, né? Não era como o ciclo menstrual de uma mulher que durava ali entre 7 e 10 dias e ela tinha que ficar recusa, né? Esse tempo e depois voltava pro seio familiar. Não, não tinha data. Às vezes a pessoa morria com isso ou, né, por algo de Deus mesmo ela era curada, mas não tinha cura. Enquanto isso, ela tinha que ser sujeita também às críticas, aos apontamentos, às acusações. Vocês lembram do caso de Jó? Vocês conhecem a história de Jó, que perdeu tudo e depois, por fim, também adquiriu uma lepra terrível?
Ele se viu humilhado pelos seus próprios amigos, né? O fato que desde esse tempo a lepra é uma marca de alguém que foi alvo, que havia feito algo contra Deus, algo de errado, que estava na prática de um pecado. Nós vimos isso na história de Jó, que não cometeu pecado algum, mas Deus permitiu, né, que a lepra estivesse sobre ele para ele passar por essas humilhações também, né? Jó questionou muito, né, e questionou muito a Deus e sofreu também muitas indagações dos seus amigos, né? Existem vários relatos na palavra do Senhor que conta a história de algumas pessoas e todas adquiriram suas lepras, né, as suas marcas, porque a lepra era uma marca. Toda pessoa que ela era leprosa, ela era vista como uma pessoa que estava na prática do pecado. Ou na prática do pecado porque tinha cometido algo terrível, né? E na palavra de Deus existem relatos, né, de pessoas que adquiriram as suas lepras após terem se levantado em pecado ou terem ferido o coração de Deus, porque é isso que também o pecado causa. Além do afastamento entre os irmãos, a sociedade e do próprio Deus, porque uma pessoa como essa, ela não poderia ter acesso a Deus. Segundo a lei levítica, né, ela acabava causando uma separação entre as pessoas e contra Deus, porque a pessoa não poderia, né, estar adorando, não poderia oferecer, ter acesso ao sacerdote para oferecer ali sacrifício e adoração a Deus. Ou seja, o pecado também nos afasta de Deus e também ferir o coração de Deus. Deus abomina o pecado. Isso nós vamos ver durante toda a palavra de Deus. Nós temos também o caso de Miriam, a irmã de Moisés, né? Que inclusive ajudou a sua mãe, Joquebede, a observar o cestinho, comer com o menino lá dentro das águas do Nilo, né? Acho que todo mundo conhece essa história, ou seja, ela sempre foi uma bênção. A Bíblia relata que Joquebede foi uma adoradora do Senhor, né? Ela adorava o Senhor com alegria, né? Com dança, em sinal da sua gratidão por tudo que Deus fazia. Mas em um dia ela, né, caiu com o seu coração possuído pela inveja e adquiriu a lepra, né, como sinal que seu coração estava corrompido. Nós temos também o caso do servo do profeta Eliseu, né, Geazi, que por conta da sua cobiça, da sua ambição desenfreada, também adquiriu lepra. Nós também, eu estava aqui, irmãos, né? Estava aqui procurando alguns exemplos, mas são vários, né? Eu estava aqui, vi também o caso muito conhecido de Naamã, que era um general sírio, né? A sua história está lá registrada em 2 Reis, capítulo de número 5, depois eu te convido a abrir, né? E ele era um homem leproso, mas cheio de vaidade, de orgulho, de prepotência, né? E muitos outros, irmãs. A lepra era uma verdadeira praga, né? E muitas pessoas adquiriam, fora as que não foram relatadas biblicamente, mas era uma verdadeira praga, né? Você vai ver lá, inclusive, no Novo Testamento, que Jesus curou, né, 10 homens leprosos, né, de uma só vez. Então era algo assim que era uma praga, se estendia a muitas pessoas, né? Mas em Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12, que eu quero ler com você agora, amém? Aconteceu que, estando ele numa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Amém, irmãs? Que história linda. Mas até ele encontrar Jesus, com certeza foi muito difícil. O que vemos é um relato do Dr. Lucas. Para quem não sabe, Lucas era um médico que passou a seguir Jesus e tornou-se discípulo de Jesus e testemunha ocular, escreveu ali muitos relatos de Jesus, né?
E ele foi muito detalhista e técnico em seu relato, por se tratar inclusive de um médico. E ele ele viu ali um homem coberto de lepra. Olha como ele foi técnico nas suas palavras. Ou seja, o seu corpo estava deteriorado pela doença, né? Mas ele encontrou Jesus e ele e ele clama ao Senhor e ele fala: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. E Jesus toca, que era algo que não poderia, de hipótese alguma. Jesus toca naquele leproso e ainda responde dizendo: quero. E instantaneamente ele fica limpo. Porque quando Jesus toca, irmãs, né? Quando ele entra, quando ele toca, ele limpa, ele restaura, né? Ele transforma e ele dá uma nova identidade, né? Porque o leproso, quando ele precisava por algum motivo se deslocar, ele tinha que gritar leproso, leproso, ele tinha que gritar para que as pessoas se afastassem. Era uma lei, era uma regra. Se ele precisasse se deslocar, ele tinha que gritar leproso passando, né? Imagina com toda a dor ainda das feridas, com o corpo doendo, talvez febril, ele tinha que ainda gritar se ele precisasse deslocar, né? De uma cidade para outra, para um lugar distante, né? Ele tinha que gritar. Ou seja, para que as pessoas não fossem contaminadas, ou seja, ele não tinha uma identidade própria. O pecado, né, faz isso com a gente. Além de nos desfigurar, nos afastar do Senhor, nos causar sofrimento, nos causar dor, né? Não só a nós, mas a quem amamos também, porque a nossa família sofre, né, quando nós pecamos, quando nós caímos, aquelas pessoas que são envolvidas no nosso redor sofrem com um mau cheiro terrível. Somos ainda reconhecidos por aquilo que temos ou fizemos. Nós não perdemos a nossa identidade. Ah, fulana de tal que fez tal coisa. Ah, ciclana de tal que adquiriu tal coisa. Percebe? Assim é a lepra. E assim também é o pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Talvez você se encontra hoje, mulher, leprosa, em uma vida de pecado. Como um dia eu fui assim também. E como este homem. Mas assim também como este homem foi tocado pela misericórdia de Jesus, eu também fui tocada. Mas todos nós pecamos, né? Todo dia. Mas a Bíblia, quando ela relata sobre o pecado, irmãs, ela tá falando sobre aquele pecado enraizado. É sobre aquela constância, né? Não tô falando que você tem que pecar e foi sem querer. Não, mas tem pessoas que vivem na constância, né? Uma vida constante dedicado ao pecado, né? E talvez você percebeu que você tá nesse lugar de uma vida entregue ao pecado, uma vida em que nada mais te constrange. Mas hoje você encontrou uma palavra que é da parte de Deus, que está constrangendo no seu coração, e talvez você, que foi encontrada hoje por essa palavra, está confessando aí para você mesma, para que Deus ouça. E de fato, a dor que esse pecado está te causando está te fazendo tão mal. As suas úlceras, mulher, estão tão expostas. Nem você aguenta mais o cheiro, né? Do pus, né? Da secreção do que esse pecado está causando em você. Nem você aguenta mais. Jesus, ele quer te curar hoje, viu? Por isso, o convite, o conselho que eu te dou através dessa ministração, dessa pequena ministração nesse devocional é: rompe com a multidão, né? Rompa com os preconceitos, a tradição, a cultura,
Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue, que ela não poderia estar em hipótese alguma no lugar onde ela estava, porque ela não estava leprosa, mas ela estava numa condição em que ela também deveria estar separada, ela deveria estar reclusa, mas ela rompeu com a multidão, rompeu com os preconceitos, rompeu com a tradição daquele povo, com a cultura, e ela permitiu que Jesus a tocasse, e ela também foi curada. Permita que Jesus te toque também. Permita que Jesus seja o remédio da sua lepra. Jesus, mulher, é a saída e a libertação para os seus pecados, para essa vida terrível que até você mesma entende que é terrível, nem você aguenta mais. Entrega sua vida a Ele nesta manhã. Confia nele e Ele tudo vai fazer por você. Assim como este leproso, assim como foi comigo há anos atrás. Jesus também, Ele vem te constranger através dessa palavra. Mas Ele também diz para você, como Ele disse um dia para mim, como Ele disse a esse leproso: eu quero te curar. Eu quero trocar em você, eu quero curar você. Eu quero te dar uma nova vida, eu quero te dar uma nova identidade, eu quero te dar uma chance. Eu quero fazer tudo novo na sua vida, mulher, porque quando esse homem, ele foi tocado por Jesus, instantaneamente, eu tenho absoluta certeza. A palavra não vai dizer se ele tinha família, a palavra não vai dizer sobre amigos, sobre vida social, mas com certeza ele foi tocado para ter uma nova história. Então, o convite que eu tenho para você nessa manhã, deixa Jesus tocar nessa sua lepra, tocar em você, curar as suas feridas que o pecado causou em você, porque o pecado faz isso. Ele nos desfigura, ele rouba a nossa identidade, ele acaba com o nosso futuro, com a nossa reputação, com o nosso nome. Ele destrói tudo, ele destrói a família, aquilo que construímos, que adquirimos. Deixa Deus tocar em você hoje e mudar a sua vida. Aleluia. O pecado é como uma doença, é como um vírus, que após ter contato com outras pessoas, talvez outras pessoas adquirem. Talvez outras pessoas passam a fazer e a ter sintomas terríveis de tal enfermidade que é o pecado. Eu quero orar por você, mulher, para que você se livre desse pecado hoje, se livre dessa lepra hoje, dessa doença que está assolando a sua vida, a sua alma, e que você pode até perder a sua salvação por isso. E que não só isso, você pode também contaminar outras pessoas. Bendito Jesus. Nesta manhã eu quero, Senhor, orar por esta mulher que está ouvindo esse devocional, Deus. Assim como o Senhor tocou na minha vida, Pai. E o Senhor me curou da lepra terrível que me afundava, que me fez eu perder a minha identidade por um tempo, Pai. Que roubou os meus sonhos, roubou a minha esperança, roubou a Tua presença da minha vida, Jesus. Ó Deus querido, que o Senhor também venha tocar nesta mulher, que o Senhor venha transformar a vida dela, que o Senhor venha tocar com o seu amor, Senhor, com teu abraço, Senhor, de compaixão, de misericórdia, como o Senhor fez na vida desse leproso, Pai, que não viu as suas feridas ulceradas, que não viu, Senhor, Senhor, a secreção saindo, Deus, pelo seu corpo, causando também aquele mau cheiro terrível, mas que o Senhor veio e tocou com a sua misericórdia e sarou aquele homem, deu uma nova história. Deus, faça também na vida desta mulher. Senhor, que talvez está agora, nesse momento, com a sua vida destruída pelo pecado, Pai. Talvez ela perdeu o marido, talvez ela perdeu seus filhos, talvez ela perdeu o convívio com a sua família, talvez até os seus amigos viraram as costas para ela, como foi com Jó, Pai.
Mas Deus, o Senhor pode restaurar e fazer tudo novo, Deus. Faça na vida dessa mulher, que ela venha romper, Senhor, com a multidão, com as pessoas que falam, que apontam, que a criticam, Senhor, Senhor, a julgam, ó Pai, com a cultura da sua família, com as tradições da sua família, Pai, e venha tocar e entregar a sua vida para Jesus hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, encoraja essa mulher, ó Pai, a encarar, ó Deus. Ó Senhor, tudo aquilo que, Senhor, não permite que ela avance e que ela vá de encontro com o Senhor. Deus, toda barreira que impede dessa mulher te encontrar, Jesus, seja destruída, aniquilada agora com o poder do teu nome, Jesus.